Arte e mídias digitais. Aula 11. Revista digital, elaboração de conteúdo, editorial. Objetivos da aula. 1. Apropriar-se da busca de informações, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento da cultura de rede. 2. Selecionar e produzir material para a criação da revista digital. Habilidades. E, M, 13, L, G, 704. Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede. Primeiras ideias. Assista ao vídeo, e depois, responda as questões. Eu venho investigando já há algum tempo a formação do país e toda pessoa negra no momento se percebe ali num vácuo, onde a gente não sabe quem foram os ancestrais das ancestrais. E a gente fica sempre tentando retomar esse fio para se entender e para entender a história do país. Então são imagens de escravizadas que poderiam ser a voz de qualquer pessoa negra. E uma performer, a Charlene, vai costurando essas imagens no próprio corpo. Interessante que as imagens são impressas em transparência, então quando a Charlene pega a peça a gente não vê. É necessário o corpo dessa pessoa atual para trazer de volta essas avós ou bisavós ou, né, de qualquer maneira, matriarcas. E, ao mesmo tempo, elas vão aparecendo também como pequenos fantasmas, porque essa história não foi tratada devidamente, como ela deveria. Enquanto isso não for tratado como se deve, elas ficam ali insistindo, né? Estamos aqui ainda. E o que manteve durante também muito tempo os afrodescendentes ligados de uma certa maneira foi o afeto de várias dessas mulheres e que criaram novos sentidos de família no Brasil. Um país onde essas comunidades chegam destroçadas, muitas vezes são as famílias religiosas que vão dar sentido. Então o afeto, ele é um fio também que percorre toda a minha produção. Eu acho que as imagens também, principalmente as imagens científicas, causaram um grande dano à população negra. O modo como esse corpo negro foi retratado, o modo como esse corpo negro foi desumanizado, para a gente curar essa chaga só a partir de outras imagens. Pensar um outro imaginário psíquico que vá povoar esse país para que a gente consiga desconstruir todos esses malefícios iniciais que a imagem fotográfica causou. Pergunta 1. Como você incorporaria o trabalho da artista Rosana Paulino em uma revista digital? Pergunta 2. Quais tipos de conteúdo você incluiria nas seções da revista para explorar esse tema?
Ponto de partida. Você conhece o editorial de uma revista? Que bom ter você aqui para aprender conosco. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Aprendi. E hoje eu vou te ensinar o que é um editorial e te dar um exemplo para ficar ainda mais fácil de entender. Já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Assim você apoia o nosso trabalho e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Já começo te explicando então o que é um editorial. O editorial é um tipo de texto jornalístico onde a equipe de uma empresa, jornal ou direção dá a sua opinião a respeito de algum assunto importante no momento, sobre algum acontecimento ou alguma área, como economia, esporte ou cultura, por exemplo. O editorial segue a norma culta, ou seja, é escrito com a linguagem formal e padronizada e com a argumentação impessoal, porque não reflete a opinião de uma só pessoa, mas a opinião de toda a equipe. Por isso não tem assinatura individual. E como é um texto direcionado a vários públicos, deve-se evitar palavras mais antigas que não são utilizadas com frequência atualmente. O editorial é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, onde primeiro ocorre a apresentação do tema, depois a discussão e fundamentação e, por fim, a conclusão. Ele geralmente é publicado no topo ou no canto da página, com o título de carta ao leitor, e não é muito grande. Agora chegamos à parte dos exemplos. Como exemplo, uma versão reduzida de editorial para você entender melhor. A violência contra jornalistas no Brasil. O jornalismo é uma das profissões mais relevantes da atualidade. Em um cenário em que as mídias digitais crescem e junto delas a desinformação, o jornalismo tem se tornado uma ferramenta importante para apresentar dados que levam verdade ao público e, ao mesmo tempo, propor uma formação a fim de identificar e denunciar as notícias falsas. Em um relatório elaborado anualmente pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, constatou-se que o Brasil teve, em 2021, 145 casos de violência não letal contra jornalistas. O caso ocorrido na semana passada, infelizmente, contribui para o aumento das estatísticas apresentadas pelas organizações de proteção aos profissionais de imprensa nacional e internacional. Como podemos perceber, trata-se de um texto impessoal, com a apresentação do tema, contextualização, apresentação de dados e do fato ou tema sobre o qual a equipe vai opinar. Construindo o conceito. O que é um editorial? O editorial é uma forma de comunicação escrita que aparece em jornais, revistas ou sites sobre assuntos relevantes, como política, cultura, economia e sociedade. Os editoriais são textos de opinião, mas não de uma só pessoa, e sim de toda a equipe que compõe a criação da publicação. Sua estrutura básica inclui introdução, desenvolvimento, argumentação e conclusão em um texto breve e curto. Editorial e sua estrutura. Sua estrutura básica inclui 1. Introdução, apresentação do ponto de vista ou da tese a ser defendida e contextualização do tema. 2. Desenvolvimento, apresentação dos argumentos que sustentam a posição defendida. Parte mais extensa do texto. 3. Conclusão, breve retomada da tese. Fechamento dos principais tópicos abordados no editorial. Lembre-se de que o editorial nunca é assinado por uma pessoa específica, pois representa a opinião do veículo de comunicação como um todo. Busca de informações para editoriais. O editorial aborda questões sociais, econômicas, políticas e culturais, normalmente pensando em questões que estão latentes na sociedade. O leitor de editoriais busca entender o que está acontecendo ao seu redor. Onde encontrar temas para desenvolver um editorial? 1. Google Acadêmico. 2. Biblioteca digitais, virtuais ou físicas. 3. Livros, revistas, YouTube, podcasts. Colocando em prática. Início aos editoriais e produção de conteúdo da revista digital. Em grupos, escolham os temas para os editoriais da revista que será elaborada por vocês. Pesquisa e seleção de conteúdo relevante. Inicie a criação de artigos, entrevistas, infográficos, fotos e ilustrações. Neste documento, estão sugestões de repertório para a construção da revista. Explore as possibilidades. Sugestões de temas para a inspiração da revista digital. Mudança climática. Desigualdade social. Inclusão social e diversidade. Saúde pública. Tecnologia e a arte. Danças urbanas. Acesso à arte em museus virtuais.
Veja na descrição do vídeo todas as sugestões de sites para a sua pesquisa do editorial. O que nós aprendemos hoje? 1. Conhecemos o editorial, suas características e sua função. 2. Refletimos sobre os temas que podem fazer parte de um editorial. 3. Continuamos com a produção da revista digital.